E se um grupo de alienígenas se refugiasse na Terra disfarçados de humanos e o general deles estivesse disfarçado de um gato, ao mesmo tempo que estão fugindo de uma espécie de exterminador do futuro também alienígena e precisassem juntar peças de um artefato antigo para voltar ao seu planeta, com a ajuda de um doutor aventureiro / escritor que é o único que acredita neles? Essa é a trama de mais um clássico perdido dos filmes de ficção científica / trash mais inventivos e criativos que eu já encontrei. Esse é The Cat, de 1992, dirigido por Lan Ngai Kai, diretor chinês que tem uma carreira muito interessante com esses filmes terror, / trash, / ficção científica e / comédia também. Pois a trama desse filme The Cat não é nada que se vê comumente por aí. Muito pelo contrário, ele só poderia vir da mente de algum escritor que manja muito dessa ideia de misturar o trash com elementos de ficção científica e ação de maneira deliciosa. Na verdade, a história desse filme vem originalmente de uma série de livros do doutor que eu mencionei na sinopse, que se chama Dr. Wisely. Na verdade, uma série de livros muito famosa na China, que contam histórias de aventura misturando o misticismo, mágica, monstros, demônios, alienígenas e várias outras coisas sobrenaturais que são protagonizadas por esse doutor como uma espécie de James Bond ou Indiana Jones se envolvendo com essas aventuras. E essa série de livros que é chamada de a série Wisely, que é literalmente o nome dele, que é Wise e Lee, Wisely, tem várias outras adaptações para o cinema, incluindo outra que também é dirigida pelo Lan Ngai Kai, que se chama A Sétima Maldição. E nós vamos falar dela também daqui a pouco. Mas The Cat começa com esse grupo de alienígenas que está disfarçado de seres humanos na Terra, e nunca fica muito claro por que eles estão refugiados aqui, ou mesmo por que eles precisam ir embora o mais cedo possível. O caso é que eles precisam achar 2 artefatos históricos que estão dentro de museus e precisam ser literalmente roubados por eles para ser unidos e juntos fazerem uma espécie de sinal de volta ao seu planeta que enviará eles de volta para lá. Esse grupo é formado pela garota princesa, que nunca é de fato nomeada no filme, um senhor mais velho que é o Arrow, que seria o guardião do trio aqui na Terra, e o general dos dois, que é ninguém menos que o gato. Exatamente, justo o general deles está disfarçado aqui na Terra como um gato. E não poderia ser um gato mais bonitinho do que esse, olha pra ele. E mesmo sendo uma história que se passa no universo do Dr. Wisely, o protagonista daqui é o gato, pois é óbvio que ele protagoniza as cenas mais adoráveis e também mais trashes da produção. Começando por talvez a cena mais absurda e incrivelmente inventiva já criada pelo cinema desse gênero, que foi justamente a cena que me trouxe a encontrar esse filme, pois assim que eu assisti nos cofres da internet guardando esses clássicos secretos, eu não pude acreditar que existe um filme como esses e eu nunca tinha assistido. Que é justamente a maravilhosa cena em que o gato tem que enfrentar um cachorro no meio de um ferro velho, pois ele está fugindo da polícia após efetuar o roubo de uma das peças do museu. Como a polícia e o Dr. Wisely já estavam na trilha desses alienígenas roubando artefatos, o doutor não teve dúvida em vir com a ideia genial de ter um cachorro no time deles para ir atrás desse gato. E é um cachorro bem brabo que protagoniza, como eu disse, essa cena incrível que eu nunca vi tamanha criatividade em criar uma sequência de ação protagonizada por 2 animais, usando de todas as técnicas possíveis disponíveis na época para fazer os movimentos da luta entre ambos. E embora seja trashicamente cômico, ao mesmo tempo que é adorável em certos pontos e também brutal em alguns outros, é uma baita de uma luta. O gato e o cachorro se socam, dão piruetas, usam dos objetos em volta para se combaterem. E como eu disse, várias técnicas são usadas para fazer a luta, como cortes rápidos, bonecos dos dois, do cachorro e do gato. Temos também até stop motion para fazer algumas cenas dele se movimentando. É brilhante! Esse é o tipo de cinema trash que me fascina, quando você tem esse nível de criatividade em cada frame para montar essa sequência absurda. E para você que é amante de animais como eu, não se preocupe pela brutalidade da cena, porque apesar do combate mortal entre os 2 bichinhos,
ambos ficam bem no final. O que é meio difícil de acreditar, mas tudo bem. De qualquer jeito, não é só essa parte do filme que é recheada dessa criatividade que eu falei. O filme é recheado de sequências de ação, misturando coreografias excelentes, com explosões, tiros, com efeitos práticos de monstros e gore, que é a parte que me agrada mais. Dá até pra dizer que o filme tem uma mistura ali das camadas de direção de um John Woo com John Carpenter ou David Cronenberg. Tudo culminando em um final em que o vilão do filme, que é o exterminador do futuro alienígena praticamente, uma entidade que também está aqui na Terra caçando esses alienígenas protagonistas, literalmente se transforma na bolha assassina, idêntica à bolha assassina daquele filme que a gente ama tanto, de 88, que eu já falei até aqui no canal, devorando pessoas à vontade e quase engolindo um prédio inteiro ao se tornar um monstro gigantesco. Tudo com efeitos trashes e toscos mais maravilhosos que existem. E essa mistura do terror trash e gore com ação que eu falei é uma marca registrada do diretor Lan Gaikai. Como eu falei, eu acabei descobrindo a carreira desse diretor ao ver The Cat, e por tabela acabei vendo outros 4 filmes de sua carreira muito legais também, que valem a pena ser conferidos se você não os viu ainda. Na verdade, tudo começou quando eu tinha visto um filme dele sem saber que tinha ligação com The Cat, que é The Seventh Curse, que seria A Sétima Maldição. Um filme que também é protagonizado pelo personagem do Dr. Wisely, mas aqui ele é interpretado pelo grande e legendário ator Chow Yun-fat, que é também uma figura carimbada dos filmes de ação de John Woo em Hong Kong. E naquele filme, o Dr. Wisely se junta a uma espécie de aventureiro, à la Indiana Jones, em um mistério que envolve também misticismo e vários monstros. Numa vibe que lembra muito os filmes Armadura de Deus, de Jackie Chan, esse filme também tem várias cenas de luta e de ação, muito bem coreografadas, só que ele também vai além com toda essa parte do terror trash. Fora isso, temos também o filme mais famoso da carreira do Lan Gaikai, que é A História de Ricky. Um filme que provavelmente você já deve ter visto alguma cena bem grotesca dele em algum ponto aí da sua vida na internet, pois é uma trama que mistura bastante ação e luta, com trecheira e gore e sangue, ao se passar numa prisão onde o Ricky, esse rapaz musculoso e cabeludo, está ao ser injustamente incriminado e tem que lutar com vários outros inimigos nesse lugar para sobreviver. De novo, é um filme bem violento, mas no sentido cômico e exagerado da coisa, mas que vale muito a pena pela criatividade das cenas. Ao mesmo tempo, também tem outro filme dele que é o The Peacock King, que, se não me engano, também é baseado em um mangá japonês, e esse é o que talvez misture mais comédia e ação da carreira dele, com um tom de Máquina Mortífera, A Hora do Rush, ao juntar 2 magos que lutam contra diversos demônios e bruxarias. Dos 4 outros filmes que eu assisti dele, esse foi o que eu gostei menos, mas ele tem um tom bem interessante por ser leve, com essa dinâmica de buddy cop, mas também não desaponta nos efeitos práticos e extremamente gore. E por último fica o filme que eu mais gostei de toda essa lista, apesar de estar falando aqui do The Cat no vídeo, que é Her Vengeance, ou seja, A Vingança Dela. Um filme que, diferente dos outros, não tem nem um pouco de comédia, e sim, é um filme 100% de vingança. A história é bem dark sobre uma mulher que está saindo do trabalho uma noite e é abusada por um grupo de homens, e anos depois ela se infiltra no submundo ali de Hong Kong para encontrar esses homens e matar eles um a um. Segundo dizem as más línguas, esse foi o filme que deu origem àquela versão americana do Doce Vingança. Mas aqui a coisa é muito melhor porque envolve, como eu disse antes, cenas de luta e de ação muito bem coreografadas, bem brutais. E se você nunca viu um personagem cadeirante lutar em um filme de ação na sua vida, aqui você tem um que é o mestre da personagem principal, protagonizando as lutas mais badasses do filme inteiro. É genial e você tem que ver para acreditar. Mas no saldo geral, esse diretor é um cara que me deixou muito feliz, porque ele faz a mistura perfeita que eu adoro desse elemento trash, fantástico, com ação, nunca deixando de lado o elemento cômico, e que não se leva tão a sério na maioria das produções dele, tornando a experiência bem divertida, e principalmente no caso de The Cat, que, se você não viu ainda, eu aconselho como uma ótima pedida se você quer se divertir, que apesar de sua trecheira, é simplesmente brilhante. E quanto a você, já assistiu The Cat?
Comenta aqui embaixo. Não é um filme muito fácil de se achar, ok? Principalmente numa versão em português, mas se cavucar aí pela internet você consegue achar e também com legenda, beleza? E eu vou ficando por aqui. Se você gosta das trecheiras que a gente fala aqui no canal do Trechando com o Gus, não deixe de se inscrever e deixar seu like para que a gente possa continuar sempre falando dessa trecheira maravilhosa que amamos, beleza? E é isso. Até a próxima trecheira e tchau, tchau!